Olá, piscicultores do meu Brasil varonil. Sabadão. Estamos no mês de fevereiro. Próximo final de semana parece que é um tal de carnaval. Mas como eu não participo, nem vejo, porque eu não vejo TV, então fico afastado e dedico esses dias sem fazer nada e sem produzir nada à convivência, ao convívio da minha família. Eu vou tratar um assunto com vocês hoje aqui, recorrente, né, o que é o biofluxo. Vamos lá, o que é o biofluxo? O biofluxo é um sistema autônomo que ele produz o seu próprio alimento. Eu não estou falando alimento do peixe, não. Alimento do sistema. É um sistema autotrófico. Existe o sistema autotrófico e o heterotrófico. O autotrófico você tem que... ele produz a subsistência. E o heterotrófico você tem que fornecer, tem que vir de fora do sistema os nutrientes para que ele funcione. Quando eu ouvi falar, fui estudar o biofluxo, existe desde 1970. Obviamente que não foi no Brasil, o BFT, ele veio dos países do Oceano Pacífico, aí do outro lado da América do Sul e dos Estados Unidos, e existia lá pesquisas oceanográficas, né? E esse pessoal lá foi que começou, foram os precursores do biofluxo. Em 1970 eu tinha 15 anos, faz tempo pra caramba. Eu tive contato com o biofluxo, ouvia falar sempre, mas contato de dizer, vamos trabalhar com o biofluxo, no ano de 2000, 2002, em projetos que estavam começando nessa área, e eu estou querendo contar isso apenas para falar da atualidade, né? Que é o que interessa, o nosso papo hoje é atual, da atualidade hoje, 2025. O biofluxo e a cassinicultura e a piscicultura, a aquicultura de um modo geral, sofreram esses processos, foram todos modernizados, modificados, tentativas foram feitas, não deu certo, vai por outro caminho, e assim vai. Inclusive a nível acadêmico, né? No meio acadêmico, muitas pesquisas, muita modificação de processos, até que nós chegamos hoje num biofluxo mais tranquilo. Antigamente eu até falava uma brincadeira que eu dizia assim: se você tem um sistema RAS, você está tranquilo, não precisa se preocupar. Se você tem um sistema de biofluxo, você tem que se preocupar, porque você está na UTI. Eu sempre falava isso, mas é porque era um pensamento geral. Só que hoje o biofluxo está mais tranquilo, né? Você hoje, para fazer o biofluxo, você não precisa mais estar preocupado com a preparação da água para daqui a 40 dias, 37 dias, 27 dias, colocar os peixes, esperar o floco acontecer, fornecendo tudo que precisava para o floco acontecer. Só que hoje o pensamento de grandes, né, opiniões de grandes biólogos, engenheiros, para citar o Fernando Kubitsa, que é um dos meus gurus, um dos mais importantes, ele tem outro pensamento com relação à preparação do biofluxo. E hoje você pega a água, joga o peixe lá dentro, fornece alimento para o peixe, é óbvio que ele está lá dentro. Aí vamos aqui, quais são as diferenças principais? Primeiro, sobe a alcalinidade até o topo. Mantenha a sua dureza lá em cima, o seu pH em 7. Para isso você tem que trabalhar o quê? As características físico-químicas da água têm que ser conhecidas para que você insira nessa água cal, gesso, bicarbonato de sódio e outras cositas más que cada um consultor tem o seu método. Eu acho que o biofluxo é um negócio muito pessoal. À medida que você vai fazendo, vocês olham, aqui está dando certo por esse caminho, vou fazer por esse caminho.
Se você pegar dois clientes diferentes, com águas diferentes, com tanques diferentes, você vai ver que o biofloco que você faz para um não é igual ao outro. Você ensina para o seu cliente. Eu, pelo menos, eu tenho o costume de ensinar para o cliente, ó, é assim que faz. Eu estou fazendo por isso e por aquilo. É para o cara aprender, não tem problema dele aprender. Conhecimento é conhecimento. Se ele não aprender comigo, vai aprender com outro. Então, existem coisas no bioflocos que eu faço no tanque 1 que eu não faço no tanque 2. Depende da origem da água, um monte de coisa. Momento, temperatura, umidade relativa do ar, oxigênio, tudo. Né? Então, o que eu tenho? Jogo peixe, jogo comida, vou para os parâmetros da água, faço isso que eu falei, sobe tudo e deixa a amônia chegar. Pô. Deixa a amônia chegar. Quando chegar a amônia, se tiver alguma coisa trabalhando na água, já as bactérias se formaram naturalmente, alguma coisa, porque na ração não vai muita coisa, na ração vai calcário, muita gente tem uma areiazinha que junto no fundo do tanque, o cara acha que foi o vento que trouxe poeira, mas depois não, a ração tem calcário, tem uma areiazinha que fica lá no fundo, e tem outras coisas, o próprio peixe traz bactérias quando ele vem, e essas bactérias vão evoluindo no sistema, e em determinado momento você tem aí amônia, e posteriormente você tem nitrito. Se você tem amônia e tem nitrito, significa dizer que está havendo uma nitrificação. Tem bactéria trabalhando aí para você para oxidar a sua amônia. Não existe esse negócio, eu vejo muita gente falando, as bactérias se alimentam de amônia. Não existe isso. A bactéria chegou no restaurante, bom dia do garçom, podia trazer o cardápio, por favor? Amônia milanesa, amônia frita, não existe isso. A bactéria, ela não escolhe a amônia para comer. Ela oxida num processo bioquímico. Certo? Você você elevou, você fez com que tivesse amônia, depois você tem nitrito, significa dizer que tem bactéria trabalhando. Show? Beleza. A amônia está com 2, 3, e daí, velho? Se você tiver com a temperatura de 28 graus, se você tiver com pH perto de 7, e sua amônia tiver 3, tchau para ela. Problema dela. Não vai afetar em nada. Agora, o nitrito vai causar um problema no peixe. Se demorar muito, você vai ter a doença do sangue marrom. E aí você tem que proteger o seu peixe para que ele não sofra as influências do nitrito nas brânquias, que é por onde entra tudo, né? O peixe, tudo é as brânquias. Então, os glóbulos vermelhos param de transmitir, de carregar oxigênio e nutrientes para as células e esse peixe vai morrer. Nesse momento, o sangue fica marrom. Se você botar no microscópio, você vai enxergar que existe um descontrole do tamanho das hemácias, por exemplo, e da coloração e tudo mais. Você vai ver que tem um grandota pequeno, isso aí significa dizer que está desequilibrado o sistema. O que você faz? Mais uma vez aqui falando, o sal não é para baixar nitrito. Alô? O sal não abaixa nitrito. Na hora que você coloca o sal na água, o cloreto de sódio acima de 5 ppt, 5 ppm, como eu quero chamar aí. Eu trabalho com 5, 7, sem nenhum problema. O imunológico do peixe sobe, a produção de muco sobe. O muco é a essência da defesa do animal. Né? Quando ele tem mais muco, ele tem, o imunológico dele está para cima. Né? Então, na hora que eu jogo sal, eu estimulo isso aí no peixe. E por um processo físico-químico também, bioquímico também, o peixe não vai mais sofrer as influências negativas do nitrito, com a salinidade alta. Aí o que você tem? Você tem tempo para esperar acontecer o milagre do bioflocos, que vai acontecer. Não troca a água. Uma outra coisa que eu falei, que eu esqueci de falar 30 segundos atrás, um minuto atrás, 2, é que essa alcalinidade, essa dureza e esse pH tem que estar acompanhado do mais importante de tudo para o bioflocos. É o famoso oxigênio. Você tem que ter o oxímetro. Aliás, não invente de criar peixe se você não tiver Kohn-Nimihoff, se você não tiver pHmetro, salinômetro. Você tem que comprar, isso é básico.
Básico. O Kohn-Nimmerhoff lá na frente, como é que faz? Para medir os sólidos, para saber se está ok. Como é que vai saber? Não vai. Então vamos lá. Oxímetro, medindo 6, 7 de oxigênio massa. Importantíssimo. À noite, depois das 10 da noite, escureceu faz tempo, o sol foi embora. Cadê o fitoplâncton? Tem oxigênio? Não. Quem mantém oxigênio no planeta Terra? O fitoplâncton. A Amazônia é pulmão do mundo. Mentira. Pulmão do mundo é o mapa. Pulmão do mundo é o rio. É o fitoplâncton. Nenhum aerador do mundo, nenhum soprador do mundo ganha para o fitoplâncton. Nenhum. Pegue um tanque, bote do lado, um do outro, 2 tanques, espere um deles ficar verde e bote o outro com água limpa. Bote o soprador, bote um aerador e você vai lá e mede, durante o dia com sol, é claro, você vai lá e mede o oxigênio do fitoplâncton, que está sem nada lá, só o fitoplâncton e a água. Para você ver se ele não dá de 10 a 0 onde você está com aerador soprando e tudo soprando. Só que tem um problema. Quando você tem a quantidade de peixes por metro acima do normal da natureza, que não é normal, você tem um ambiente com 35 peixes por metro. Em lugar nenhum do mundo tem isso. Às vezes a gente vê uns cardumes no mar sendo filmados, bilhões de peixes ali. Eles estão nadando no mar aberto, tem oxigênio à vontade. Agora manda eles parar. Para um cardume, 1 minuto, para você ver o que vai acontecer. Todo mundo juntinho ali, respirando aquele oxigênio que está ali. Sobe todo mundo para a superfície. Ou morre. Então ninguém ganha para o fitoplâncton, certo? Essa história de Amazônia, pulmão do mundo, os caras estão querendo mexer o que tem embaixo da superfície. Não é assim, mas a gente já sabe dessa história. Essa história é velha. Onde eu estava? Me empolguei, pô. Vamos lá. Aí você tem o oxigênio lá em cima, você tem alcalinidade, dureza, pH 7, show. Pode deixar para cantar. Não troca água não, deixa lá. Observa a alcalinidade e o oxigênio. A água vai ficar verde. Porque chegou o glorioso fitoplâncton natural. Você pode até, em determinados instantes, quando subir a sua amônia, der um pipoco, usar aí um probiótico. Não tem problema não. Mas se você não botar o probiótico, também não tem problema não. O probiótico vai dar uma aliviada na vida dos peixes. Com a amônia ali. O peixe subiu, não tem problema. Se ele não estiver boquejando na superfície, não tem problema. Quando ele está boquejando, ele está buscando oxigênio. Então aí o problema é seu, e não do peixe, nem do bioflux. Fica verde, massa, a amônia, pá. Aí daqui a pouco, começa a água a ficar marrom. Café com leite, espumar, que é uma outra coisa que eu acho engraçada. Que lá me liga um. Pau do peixe. Rapaz, está espumando muito a minha água. Não tem o menor problema. Nenhum problema. Natural. Aquilo ali é um monte de coisa, proteína, um bocado de coisa tá dentro d'água. A água vai ficando marrom, a tua amônia vai cair, vai ficar só o nitrito. E uns dias depois, o nitrito vai embora a amônia e vai embora o nitrito. Ah, não, porque no YouTube eu vi um cara vendendo um produto que é um milagre, e é um pó de pilim-pim-pim, que se não botar morre todo mundo. Conversa fiada. Faça o que eu estou dizendo aqui. Faça uma experiência sem botar probiótico. Dá certo. O probiótico ajuda? Claro. Vamos ver o custo-benefício disso, quanto é o probiótico. Só não pode contar história, contar mentira, para vender o produto e dizer, se não botar, morre. Eu estou falando aqui para piscicultura, peixes. A conversa do camarão é outra, a preparação da água do camarão é outra, a preparação da água do peixe é uma, a preparação do camarão é outra. O camarão ele depende muito mais de cloretos do que o peixe.
O camarão depende muito mais de alimento natural no iniciozinho, quando ele está pós-lava, PL10, PL11, PL12, por aí. Se você fizer uma boa preparação da sua água, você vai ver que seu camarão, ele quase não come ração. Ele prefere comer os alimentos naturais. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Imagine uma PL. Não sei se vocês já viram uma PL. Você pega um copo de vidro, isso aqui não dá. Você bota água aqui dentro, bota umas PL dentro, um camarãozinho, pós-larva, né? Náuplo, larva, pós-larva. Aí você vai na pós-larva, que é entregue para você, para botar no seu viveiro. Aí você vai assim e olha contra o sol, para você conseguir enxergar os camarãozinhos, coitadinho, transparente, camarãozinho bebê, como diz a minha filha. Camarãozinho bebê, tudo transparente, pequenininho. Quase não dá para ver, tem que botar uma lupa. Aí vocês imaginam o tamanho da boca desse animal. Agora imagina o tamanho da comida que vai entrar nessa boca. Deu para ver? Pensou, imaginou o tamanho? O alimento natural que ele come, a gente não vê ele, vai ver a comida dele. Não vai. A não ser que você tenha um microscópio, pegue lá, bote na plaquetinha, reagentezinho de cor e vai lá procurar, que você vai encontrar os micro-organismos, microcrustáceos e um monte de coisa, de protozoários cambal, que está na água que o camarão vai, na. E aí ele prefere o chocolate dele. Aí tu vem com essa ração vagabunda que a gente... Caro pra caramba. Tem uma ração inicial aí com 20 litros, 20 quilos, é R$650. Mas tem que botar, porque o camarão vai crescendo, ele vai ter uma necessidade energética maior e não tem mais fitoplâncton, não tem mais zooplâncton, não tem mais nada. Ele vai ter que se alimentar do que você está botando. E aí o camarão tem o problema da casca, que ele precisa trocar. Um camarão... Na primeira semana de cultivo, na segunda semana, ele chega a trocar de casca de 4 a 5 vezes. Você nem vê a casca de tão pequena que é. Aí quando ele vai ficando maior, vai diminuindo a quantidade de vezes por semana. E até chegar a 2 por mês, 3 por mês, 4 por mês, depende do tamanho que o camarão tem, da gramatura que ele tiver. Agora, para fazer isso, ele precisa de quê? Cálcio, magnésio, cambal. Cloretos, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloretos e mais cloretos. Se ele não tiver, ele retira do corpo dele para trocar a casca e morre. Potássio principalmente. O peixe não tem essa complicação. O peixe é mais simples, mas também tem que ter. Você tirou um animal da natureza, que tem tudo, botou num tanque e não tem nada. Você é o cara. Você passou a ser o chefe da criação. A natureza estava lá criando peixe normalmente. Na dela, peixe para todo mundo. Até que o homem decidiu, não, eu quero esse cara aqui comigo. Vamos botar um balde e botar um dentro. Aí muda tudo, meu parceiro. Aí vamos lá. Chegamos ao bioflux, que a piscicultura, a cassinicultura e tudocultura aumentou muito assim, as possibilidades, novos equipamentos, novos pensamentos, novos manejos. Né? O estudo do micro, o estudo do que você não vê, amigo, é que mantém o seu peixe vivo. Ah, não, porque o cara tem que ter prática, tem que ter experiência, não precisa ter conhecimento. Tem que ter. Não, porque fulano só tem teoria, mas tem que ter. Ele tem a teoria para ganhar a prática. Agora, tu ganhou a prática antes na teoria porque tu fez, foi tentando, errando, tentando, dando prejuízo e está até hoje no prejuízo. Aí fica falando mal do cara aqui. O Brasil é um país engraçado. O cara estuda e as pessoas veem isso como uma coisa negativa. Que danado é. Vamos voltar aqui. A água foi ficando de verde para marrom. Aí a amônia já tinha caído, o nitrito vai atrás e fica as duas lá embaixo. Não existe esse negócio de amônia zero. Se você tiver amônia zero, você vai ter 3 dias de amônia zero, depois você vai ter um pico de amônia mais na frente. É bacana ter um pouquinho de amônia e um pouquinho de nitrito ali, para você fazer o balanço. Como? Observando. Bota a ração, bota oxigênio, né? O oxigênio que eu digo é, bota aerador, aeração em cima, mede o oxigênio, acompanha, de dia, de noite.
Depois que você ficar tranquilo, aí você para de. Aí daqui a pouco vai subir os sólidos. Os sólidos em suspensão. Fica grosso. Se você entrar no tanque e pisar, é uma lama lá embaixo. Que é errado. Você tem que dar. Qual é a manutenção que você tem que fazer? Movimentar essa lama para ela ficar em suspensão. Parou um tiquinho, já era. Vai para o fundo, não tem oxigênio, as bactérias morrem. Aí você pega um Koniimhof, que vem graduado, testado em laboratório ao longo de time ago, patente até internacional tem isso. Você mede os seus sólidos. Aí vai para o seu consultor, vai nos seus conhecimentos, quanto que é bom? 35, 45, 25? Você vai lá. Subiu muito, tá dando 50 de sólido. Um dia desse eu vi um cara falando aqui, falando na internet aí, num grupo. Os meus sólidos, tudo é 80, 90. Eu não consigo entender como é que ele consegue 80, 90 de sólidos em suspensão. Porque se não tiver em suspensão, não tem oxigênio para o floquito funcionar. Aí você vai ter que retirar sólidos. Mede e não, tá com 50, vou deixar com 35. Vou deixar com 25, que aí o sistema vai ficar equilibrado. Os peixes se alimentarão e darão prioridade a comer o flocos. Quer ver? Você faça o seguinte, quando você flocar, você pega um peixe, sacrifique ele, abra a barriguita e verifique que o trato intestinal dele, o estômago principalmente, você vai identificar visualmente que o peixe comeu flocos. Tem diferença da ração lá dentro da barriguinha. Você olha e você vê que um é flocos, o outro é ração. Corta a ração 2 dias. Corte. Pum. No terceiro dia, tu abre um peixe para tu ver se ele não está comendo flocos. E a quantidade de proteína que tem no floco, aí não tem nenhuma ração que tenha 50%, 60% de proteína. Você vai ter um avanço na criação do seu peixe e uma economia no bolsito, para não gastar ração. Então, esse protocolo que eu estou falando dele aqui, existem outros. Alô? Antes que vocês me mandem me esgolar aqui, existem outros. Eu estou falando de um que eu acredito. Fechou? Cada caso é um caos. Então existem outros. Faz bocache, não sei o que mais. É legal ter coelho de arroz? É. Por quê? Porque o coelho de arroz... Qual é a diferença do coelho de arroz para o farelo de trigo? Como já vi um dia desse o cara botando farelo de trigo para os peixes. O coelho de arroz ele é um fornecedor de carbono, como o açúcar também é. Se você tiver com um pico de amônia muito alto, na formação lá atrás do bioflocos, quando você começou, você cortou a troca d'água, aí você começa a jogar lá o açúcar, tem que fazer o cálculo. Qual a minha relação de carbono que eu quero trabalhar? Não, fulano e tal trabalha com 6, antigamente ninguém botava 20 na relação carbono-nitrogênio. 20. Hoje em dia 6, 7, 8, 9 no máximo. Faz a conta e bota lá, botar 1 quilo de açúcar. Aí a amônia fica lá um dia baixo, daqui a pouco sobe de novo. Só que o bioflocos está sendo formado. O bioflocos está só dizendo, espera aí que eu estou chegando, vai chegar a minha vez. Porque quando o bioflocos chega, não precisa mais do açúcar. Na hora que você quiser jogar eu aqui lá faço isso também, um probiótico. Quando eu vou jogar um probiótico na água, existe casos que eu jogo ele puro, mas se eu puder fazer uma eclosão, um balde, botar o probiótico junto com o coelho de arroz e subir a alcalinidade para 200 no balde, eu boto lá, espero 40 minutos e jogo no tanque. Certo? Se quiser jogar açúcar junto, também joga. Quer dizer, vocês estão entendendo que dá para manobrar de várias formas e não tem essa coisa de meu peixe vai morrer porque está com 5 de amônia. Está no final da escala, está verdão. E daí? Baixa com açúcar, espera ficar mais claro um pouquinho, mas não vai zerar. No dia que o bioflocos começar, a amônia some. O sistema ele é autotrófico e ele é autossuficiente para manter as características da água e você, a partir daí, vai só administrando. Chegou o dia da despesca. Despesca, mas guarda a água. Quer ver outra coisa que tem gente fazendo aí que é mais bacana? O cara tem um tanque do lado de 3.000 litros, 2.000. Na hora que ele tira os sólidos,
para baixar o cone Imhoff lá, o cone Imhoff. Na hora que você faz e viu que caiu, você guarda. Mas tem que ter oxigênio e tem que ter rango lá para funcionar. Tá certo? O rango que eu digo o sistema tem que estar funcionando para que as bactérias que você tirou de dentro do seu tanque que estavam em excesso não morram. Você guarda ela no tanque do lado e você pode usar para fazer outro, já começar um biofluxo mais acelerado num outro tanque, por exemplo. Você tira de um para botar no outro. E é bom, isso tem, vamos fazer 2 tanques, vamos, espera subir os flocos aí, espera subir o sólido. 45, 50, vamos lá, tira e joga no outro. Aí quando você tira do tanque que você está tirando, você completa com a água, né? Não, se você tirar, vai esvaziar. Você vai tirar a água com flocos e vai completar com água normal, limpa, e ela vai flocar também. E o floco que você tirou, você bota no outro e ele vai flocar também. Eu espero que eu seja compreendido nas minhas afirmações. Eu espero que você que está me assistindo, que goste ou não, me dê um like ou um dislike aí. E se quiser criticar, tem comentário aí embaixo para criticar. Espaço para criticar, para elogiar, para tudo. Beleza? Esse trabalho aqui é um trabalho voluntário. Eu não vou botar Pix aqui, ó. Não vou botar o Pix aqui. Não precisa. Eu até vi gente perguntando, pô, rapaz, por que tu não bota teu Pix lá para a gente mandar uma grana? No dia que eu precisar, eu faço isso. Por enquanto, eu estou fazendo por prazer, satisfação. Obrigado, Brasil.